Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. O procurador aí, o Carlos Fernando, disse que o Zé Dirceu é um dos chefes desse esquema de distribuição de propina e está preso. Um dos chefes, é isso? Bem, saberemos, né? Eu sei quem é o chefe dos chefes. Já disse aqui 500 vezes. Ele mora em São Bernardo do Campo, né? Já expliquei, já falei, já dei nome, endereço, tal, porque nada poderia ter ocorrido, nem o mensalão, nem o petrolão, sem a anuência do presidente da República da época. Isso é óbvio. Note que a Justiça, e o juiz Sérgio Moro destacou, o recebimento desse mensalinho de R$96 mil, né, desde 2004, era quando ele era chefe da Casa Civil. Portanto, ocupando um gabinete ali no interior do Palácio do Planalto. E era chamado pelo presidente Lula de capitão do time. Então, claro que o chefe dos chefes é o Lula. Não vamos tergiversar, dar volta, tal. Tudo que eu falei em 5 anos aqui do Jornal da Cultura, é interessante que está ocorrendo. Eu fico muito satisfeito, não por vingança, mas por justiça, né? Ou seja, você tem um projeto criminoso de poder, é um projeto criminoso partidário, um partido que trocou o programa partidário pelo Código Penal. Esse projeto entrou na estrutura do Estado, controlou os bancos, empresas estatais, ministérios, agências, tudo, para se perpetuar no poder, para usar recursos públicos como financiamento do partido, do projeto criminoso de poder, e também para ganhos pessoais, enriquecendo o presidente da República, enriquecendo ministros, líderes partidários, lobistas e etc. O que ocorreu na Petrobras, por exemplo, né, que é o escândalo maior, mas não só, e tem envolvimento do conjunto das pessoas que estavam na direção da Petrobras. E quando a gente vê os dados apresentados, William, deixa todos os brasileiros de honra, de caráter, que não se vendeu esse projeto criminoso de poder, indignado, né? Poxa vida, o Zé Dirceu, eu acompanhei todas as sessões do Mensalão e escrevi sobre o Mensalão. E vi até que a advogada Cata Preta, eu assisti a entrevista dela, vi que atrás ela tinha meu livro na estante lá do Mensalão. Falei, pô, que legal. Eu assisti todos. Quer dizer, eles estavam, quando eles foram, a denúncia foi recebida em 2005, né? Entrou em 2005, foi recebida em agosto de 2007, julgamento começou em 2012, terminou em 2014. Durante esse longo período, ele ria da justiça, não estava nem aí com o recebimento, com o processo, com o trabalho brilhante do relator, ministro Joaquim Barbosa, e nem com o julgamento. Ele estava desprezando que a justiça para ele pouco importa. Ele, no Mensalão, vale lembrar, foi comprovado que na corrupção uma ex-mulher dele recebeu um apartamento e um emprego. Essa vez é uma filha. Ele resolve todos os problemas familiares. E quando começa a listar, ele disse que não tinha dinheiro. O juiz agora hoje bloqueou dele, do irmão e do Bob, somando os três, R$60 milhões. E ele fez vaquinha, quando foi condenado no Mensalão, ou desprezo, porque ele disse que não tinha dinheiro, então precisava recolher dinheiro para pagar a multa, o que era, por sinal, inconstitucional, porque multa é pena e pena não se transfere. Mas no Brasil, deixou passar. Em suma, vê a reforma da casa, vê todos os episódios. E uma última questão, William. Aqui, nessa mesma mesa, nesse mesmo local, com você presente, inclusive, o Ayrton estava presente, também estava o presidente, o representante do PT, Paulo Frateschi, dia 26 de outubro, 21 horas, dia do segundo turno. Eu disse aqui, João Vacari tem todo o esquema de corrupção. Bom, evidentemente que fui contradito, disse que era um verdadeiro absurdo. João Vacari está preso, Picholeco, como disse a reportagem, é como ele dizia, ele não falava propina, ele tinha vergonha. Achava meio chato falar propina, então eu falava picholeco. Ou seja, nós estamos caminhando. Dia 16 de agosto, nas ruas, o povo brasileiro vai bradar o seguinte: fora projeto criminoso de poder. Nós não aguentamos mais tanto ladrão, tanto bandido governando o Brasil. Uma pergunta durante a fala do procurador lá nesse encontro com a imprensa, e muitas pessoas estão perguntando aqui, principalmente pelo WhatsApp, se o Lula está sendo investigado, já que você começou a sua fala, porque eles falam que esse fato acontecia dentro da Casa Civil quando o Lula era o presidente da República. E aí o procurador não descartou que, ele disse que todos podem ser investigados. Isso. Todos poderão ser investigados. Todos poderão ser investigados, é isso. Então, isso indica alguma coisa, Villa? Bem, lembrar que ele já está sendo investigado por tráfico de influência internacional, que nós já comentamos aqui. Esse é um outro inquérito de investigação. Agora, esse é outro que está feito, a pergunta feita para o Ministério Público em relação à questão da Operação Lava Jato. A grande questão é que ele não tem foro privilegiado,
Portanto, é um cidadão como qualquer outro. Ele pode ser, desde que haja indícios e razões para tal, ser solicitada a sua prisão, preventiva ou não, depende, né, pelo juiz Sérgio Moro. Agora, é inquestionável para qualquer pessoa que tem bom senso e não tenha espinha dobrada, ou seja, que tenha espinha ereta e o coração tranquilo, como diz o poeta popular, que é impossível que 2 esquemas criminosos montados no interior do Palácio do Planalto não tenha o conhecimento ou a chefia ou a anuência do presidente da República. Ele tem nome, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E ele mentiu, ele mente muito, né? Com prática tem a mentira. Ele disse que quando sairia do governo, em 2010, no final do ano, ele ia investigar o mensalão. Como ele pode investigar ele próprio? Ou seja, nós estamos chegando na hora que todo o povo brasileiro gostaria, ou seja, na hora da justiça, não é da vingança, no interior da democracia, do respeito às leis, e quem não gosta de lei e de democracia é o projeto criminoso do poder. Um dos votos do ministro Celso de Mello, na ação penal 470, processo mensalão, ele definiu e fez uma análise sociológica desse projeto criminoso de poder e definiu como marginais do poder, expressão do ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, e que eu uso sempre. Esses que eu citei são marginais do poder, e eu espero que um dia torço para isso, enquanto estiver vivo, de ver que a justiça seja igual para todos, ou seja, todos os brasileiros são iguais. E se Lula cometeu o crime que eu acho que cometeu, não é que eu acho, todos os indícios mostram isso, ele tem de ir para a cadeia. Ayrton.